Estamos de volta, hoje falando sobre o combate às drogas. E você tem dúvidas ou comentários sobre esse tema? Então nos mande um e-mail para horizontedebate@tvhorizonte.com.br ou ligue para nós, o telefone é 3209-0115. Retomando o nosso diálogo, eu volto com a Cristiana. Se a gente pudesse falar assim, de forma geral, que tipo de dano o uso de drogas pode trazer para o físico e o psicológico de uma pessoa? Claro, é muito genérico, porque depende da substância, né, Cristiana? Isso, cada substância vai prejudicar o indivíduo de uma maneira, mas de modo geral todos apresentam um déficit fisicamente, né? Da memória, atenção, concentração. Quando para com o uso da droga, pode ocorrer a síndrome de abstinência, que é uma irritabilidade, uma insônia. O alcoolismo é a droga que mais o dependente sofre com a retirada do álcool, né? Fisicamente. Mas todas as drogas podem acometer o indivíduo fisicamente. Psicologicamente, observa-se que o dependente vai se isolando da família, então em vez dele levar os amigos para frequentar a casa, ele fica mais na rua, né, falando que está com os amigos, emocionalmente muito embotado, não participa mais das festividades familiares, há um abandono daqueles bons amigos e faz um laço de amizade diferente. Também tem um embotamento no sentido de não se desenvolver mesmo emocionalmente, o desenvolvimento emocional fica prejudicado, ansiedade alta. Então, tem uma série de características que é individual para cada indivíduo, mas... Agora, naturalmente, a família tem que estar muito atenta a todas essas manifestações. Não só a família, mas também educadores. Eu acho que é um problema que envolve a toda a sociedade, dado que nós somos uns com os outros. Né? Eu costumo falar que o extremo é sempre chamativo no sentido de que há alguma disfunção. Então, se ele está muito agitado ou se ele está muito tímido ou embotado, é importante ter essa atenção. Ou seja, tem algo diferente acontecendo aí, né? Rodrigo, o que você acha que leva um dependente químico a procurar ajuda? Será que é fácil procurar ajuda? Como tem sido a sua experiência na pastoral da sobriedade? Na verdade, a nossa experiência é perceber que eles só procuram ajuda quando ele não tem mais opção naquele caminho que é as drogas. Por exemplo, ele vai querer internar normalmente quando ele está ameaçado de morte ou algo assim, né? Porque a droga, o que as pessoas não entendem é que a droga é prazerosa. Ninguém vicia em algo que é ruim. Então, quer dizer, eles nunca... primeiro, eles não admitem a dependência química, né? Sentem prazer no uso das drogas, então eles não vão precisar procurar ajuda. E outra coisa, eles têm um nível de autonomia muito alto. Eles têm certeza que eles vão parar quando eles quiserem. Aliás, isso aí me parece um dos engodos do raciocínio do dependente, né? Isso. Porque, não, eu paro quando eu quiser. E por que não para, então? Na verdade, é uma dependência e, como tal, não pode ser tratada com moralismo, mas tem que ser tratada como doença, de fato, né? Sim. Por isso, a necessidade de se procurar ajuda. Né? Por que eu tenho que bancar o herói, querer superar uma dificuldade sozinho? Sobretudo no caso de uma dependência química. Né? Capitão Ferraz, diga uma coisa, o que é o PROERD? Como começou? O senhor começou a falar no bloco anterior, mas vamos esmiuçar isso aí um pouco mais para os nossos telespectadores. Bem, o Programa Educacional de Resistência às Drogas, ele começou em 1983 nos Estados Unidos, já está presente em mais de 50 países do mundo, são em torno de 36 milhões de jovens que anualmente passam pelo programa. No Brasil começou em 1992 e em Minas Gerais, 1998. Né? O projeto é um esforço cooperativo entre a família, a escola e a polícia, né, representando o Estado, de forma a dotar o jovem de ferramentas, de habilidades, para que eles possam viver de maneira com qualidade de vida, sem usar drogas e violência. Então, é uma forma bem científica, né? Todo o material nosso é trabalhado cientificamente com referenciais e isso é disponibilizado nas escolas. Para que qualquer pessoa, né, qualquer escola,
deseja o PROERD naquele ambiente, basta procurar uma unidade da Polícia Militar, onde vai ser estabelecido toda essa relação, todo esse acordo. É convencido os pais para a participação, né, do jovem, com autorização deles. Aí sim o policial, durante um semestre, vai estar lá elevando a autoestima da criança, discutindo ações que não somente perpassam por questões de droga, conversando com as famílias, né, interagindo e gerando essa confiança que é muito importante. Agora, a Polícia Militar dá conta de atender, por exemplo, a todos os pedidos das várias escolas? Olha, nós temos 19 mil escolas no estado, né? São 19 mil educandários, que é um desafio para todos nós. Não é somente a Polícia Militar é um dos atores. Não, correto. Eu acho que é uma tarefa de todos nós, Sim. de toda a sociedade, das igrejas, das religiões, das escolas, das famílias, enfim. Mas no caso do PROERD, é um programa especificamente, vamos dizer, conduzido pela Polícia Militar, Sim, nesse sentido. Há um investimento anual que é feito pelo governo, exatamente para aumentar a sua capilaridade, né? Aumentar o PROERD em vários locais. Como eu disse, nós começamos em 98 e já estamos, né, em pouco tempo, nesses 14 anos, em 543 municípios. É um contingente de 700 policiais que atendem por ano em torno de 300 mil jovens. Então, é um esforço muito relevante, mas sem a família, sem os educadores, né, que são as maiores referências, nós não podemos. A gente só pode dessa forma conjunta. Desculpe, capitão. Quando eu perguntei se a Polícia Militar dá conta desse trabalho, é porque é um trabalho muito bonito. Sim. Sabe, é um trabalho maravilhoso. Então, nesse sentido, eu não estou colocando peso sobre a Polícia Militar, mas sobre o Estado. Nós vivemos no Estado democrático de direito. Daí a necessidade de se investir muito mais na formação de nossas crianças, adolescentes e jovens. Era essa a perspectiva. Não, inclusive, só me desculpe, é interessante destacar desse investimento é a vontade do policial, né? Ao longo de um semestre é um contato e ao final o policial é visto não pela instituição que representa, e sim como um serviço. Ele é um servidor à disposição dessa criança que nos chama, né, pelo nome, pede um autógrafo numa formatura, está ali presente conosco. Bacana. Rodrigo, o outro programa diferente, que é agora da Igreja Católica, a Pastoral da Sobriedade. Você que é um agente dessa pastoral, conte para nós algumas frentes de trabalho, o que vocês têm feito, os desafios que a Pastoral da Sobriedade enfrenta. Tá. Na verdade, a Pastoral da Sobriedade é um anseio de nosso saudoso beato João Paulo II, né? Que na década de 80 disse o seguinte: a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. E aí, na Assembleia dos Bispos do Brasil, a 36ª Assembleia dos Bispos do Brasil, Dom Irineu propôs a criação de uma pastoral que atendesse ao flagelo da dependência química, que seria uma resposta da igreja a esse flagelo. E aí foi escolhida a Pastoral da Sobriedade, que criou um programa de vida no ano de 2000, tá? Criou um programa de vida através dos 12 passos e através da pedagogia de Jesus Cristo também. Tá? Ou seja, aí naturalmente os 12 passos, eles surgem com os Alcoólicos Anônimos. Isso. Há um programa espiritual que tem origem nos Estados Unidos, que naturalmente tem uma influência cristã muito grande, né? Isso. E foi readaptado a partir da pedagogia de Jesus Cristo. Que aí os 12 passos são admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer, reparar, professar a fé, orar, vigiar, servir, celebrar e festejar. E hoje a Pastoral da Sobriedade está em quantas paróquias, por exemplo, na Arquidiocese de Belo Horizonte? Aí está em praticamente todas as paróquias. Né? Existe um projeto também da pastoral. Por exemplo, quando vocês encontram um usuário de crack, né, que é uma droga terrível que está aí, como que vocês encaminham, como que vocês abordam, qual que é a pedagogia? Nesse caso, existe uma equipe de abordagem. Né? Essa equipe de abordagem é acionada juntamente existem parcerias com várias instituições, como comunidades terapêuticas, CAPS AD, né? Que é Centro de Assistência Psicossocial ao Dependente Químico, no caso de necessitar fazer uma desintoxicação. Né? Então é feita essa mobilização da rede para se cuidar daquela pessoa. Rede, é um trabalho multidisciplinar. Isso. Ok, obrigado. Joni, bairro Pompeia, quer saber qual a melhor maneira de tentar ajudar
um adicto a se recuperar? Acha que uma pessoa que usa droga se torna fonte de renda para dois grupos. De um lado, aqueles que vendem a droga, e de outro, o das fazendas de recuperação. Cristiana, o que você acha? Pesado, Johnny? Obrigado pela participação. Bom, eu acredito que toda pessoa não tem só um lado. Então, aquela pessoa não nasceu dependente, aquela pessoa tem a possibilidade, sim, de recuperação. Mas como nós estamos falando aqui, o capitão falou, a família, a importância da família, a importância da espiritualidade, é fundamental que a família não só ajude, mas promova a necessidade nesse dependente químico para que gere nele essa necessidade do tratamento, que no primeiro momento não é um querer, no primeiro momento é uma necessidade de fazer alguma coisa para si mesmo. Porque muitas das vezes a família quer terceirizar, quer que você interne, quer que a comunidade terapêutica resolva. E se esse pai, essa mãe ou esse familiar mais próximo não entender que ele precisa também de mudar o relacionamento com aquele familiar dependente para realmente conseguir ajudá-lo, vai ficar um jogo realmente de vai e volta, tanto para o traficante quanto para qualquer internação, não só as comunidades terapêuticas, mas as clínicas também, involuntárias principalmente, que está muito na moda agora, até para a classe média alta e alta, porque não quer, então eu vou mandar buscar. Quer dizer, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que tem que reconstruir ou construir essa autoridade familiar aí. Primeiramente, onde o pai tem que tomar posse dessa autoridade, a mãe também, não é só falar eu vou te internar. A estrutura familiar tem que ser trabalhada, tratada, para que esse indivíduo necessite de um tratamento. Nesse sentido, a gente está indo para o intervalo, a gente poderia encerrar esse bloco dizendo, né, que para que um dependente se recupere, o entorno dele tem que se recuperar também. O primeiro entorno, penso que seja a família. Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos já já. Aproveite para participar conosco. Estamos falando sobre o combate às drogas. Faça sua pergunta pelo telefone 3209-0115. Voltamos em instantes.